Alguma vez você já sentiu que a sua simples presença silenciava uma sala inteira? Como se, sem dizer uma palavra, você revelasse verdades que ninguém estava pronto para encarar? Se isso já aconteceu com você, prepare-se, porque talvez você faça parte de um grupo que nunca foi feito para se encaixar, mas sim para enxergar além. Existem pessoas que não precisam gritar para serem ouvidas, que não precisam provar nada para ninguém, porque carregam dentro de si uma espécie de radar emocional, um farol espiritual que ilumina até as sombras mais bem escondidas. E é exatamente sobre esse poder oculto, que vem do silêncio, da clareza e da consciência, que vamos falar neste vídeo. Um poder que assusta manipuladores, desarma falsos aliados e transforma você em algo que eles jamais conseguirão controlar. Se esse conteúdo ressoar com você, é porque você sabe, você sente. E se isso acontecer, quero que você comente aqui embaixo o número 111. Esse número não é por acaso. Ele é um sinal dos despertos, dos que veem além da superfície, dos que vieram com uma missão, mesmo que o mundo tente apagá-la. Comente 111 se você está nessa jornada. E claro, curta esse vídeo, porque isso mostra que você está sintonizado com essa verdade. Se inscreva no canal para não perder nenhuma mensagem que pode mudar sua percepção da realidade. E compartilhe com alguém que precisa acordar, porque a era dos escolhidos já começou. E agora é a sua vez de despertar. Em um mundo movido por ruídos e reações impulsivas, há um tipo raro de ser humano que domina a arte do silêncio. Mas não qualquer silêncio. Um silêncio cirúrgico, estratégico, quase letal. Quando você opta por não responder, por não se justificar, por apenas observar, cria uma tensão no ar que é impossível de ignorar. Manipuladores e narcisistas dependem do barulho para manter o controle. Precisam da sua reação para medir o impacto, da sua confusão para manipular a narrativa. Quando isso lhes é negado, ficam perdidos, como atores encenando para uma plateia vazia. O silêncio passa a ser uma força gravitacional que desestabiliza tudo ao redor. Esse silêncio é como um interrogatório invisível. Não há palavras, mas há presença. Não há acusações, mas há julgamento. Você não apenas cala, você enxerga. E o simples fato de não entrar no jogo já transforma o tabuleiro. A tensão cresce, porque os outros percebem que estão sendo observados por alguém que não está distraído, não está afetado, não está disponível emocionalmente. Isso quebra o ciclo. Desmonta a estratégia alheia e revela a verdade escondida nas entrelinhas de cada comportamento. É nesse momento que os disfarces começam a escorregar, e os segredos que se pensavam bem enterrados emergem como fantasmas à luz do dia. Silêncio não é ausência, é escolha. E quando você escolhe se calar com consciência, sua energia fala mais alto do que qualquer discurso. Você se torna imprevisível, intocável, quase sobrenatural aos olhos de quem vive da manipulação. Porque o silêncio verdadeiro não é passividade, é domínio. E dominar suas emoções a ponto de não entregá-las ao caos do outro é a maior forma de poder psicológico. Eles esperam o grito, o colapso, a defesa. Mas tudo o que encontram é você, inabalável, calmo e perigosamente atento. Há algo de profundamente desconcertante em estar diante de alguém que apenas observa. Quando você abandona o papel de vítima e assume o de testemunha silenciosa, uma nova dinâmica se instala. Você se transforma no juiz invisível de uma audiência espiritual. Sua presença se torna tão intensa que desarma até os mais habilidosos manipuladores. Porque sem palavras, você começa a auditar almas, sem sequer apontar o dedo. É o desconforto de quem sente que está sendo visto além das máscaras, além das mentiras que até eles acreditam contar bem. A força dessa presença está na sua clareza. Você não precisa levantar a voz, nem se mover. Está ali, firme,
enquanto eles tentam manter uma narrativa que já não convence nem a si mesmos. E nesse cenário, cada olhar seu é um espelho, cada silêncio seu é um reflexo. O outro começa a tropeçar nas próprias palavras, tentando preencher um vazio que não entende. Esse vazio é o espaço deixado por sua ausência emocional. Você deixou de ser cúmplice do espetáculo e agora é o investigador, o farol que ilumina o palco inteiro. Eles sentem, eles sabem, mas não conseguem nomear. E o mais fascinante é que você não precisa nem querer julgar. A sua simples lucidez faz com que o outro revele o que tentou esconder por tanto tempo. Essa presença transforma o ambiente. A verdade pulsa no ar. Pequenos gestos se tornam confissões. Silêncios se tornam provas. Sua quietude, paradoxalmente, é barulhenta. É o som da verdade sendo revelada sem gritos, sem confrontos, sem resistência. Porque quando alguém que enxerga tudo escolhe não dizer nada, o julgamento já foi feito. E o outro sabe, mesmo sem ouvir, que já foi sentenciado. Preste muita atenção agora, porque isso não é só mais uma mensagem, é um aviso espiritual. Bênçãos extraordinárias estão prestes a bater na sua porta. Se você está assistindo esse vídeo, não é por acaso. O universo está te chamando. Ele está dizendo que a fase mais poderosa da sua vida está para começar. E entre essas bênçãos existe algo concreto, real e transformador. A chave da sua nova casa, ou o carro zero que você tanto visualizou, já está em movimento no plano espiritual. E o melhor, isso pode acontecer ainda este ano. Agora, escute isso com o coração aberto. Se essa mensagem mexeu com a sua alma, se você sentiu que ela falou diretamente com você, essa é a sua chance de demonstrar ao universo que você está pronto para receber. Clique no botão "Valeu demais" aqui abaixo e envie um valor de até $100 como um gesto simbólico de gratidão. Esse valor não é por mim, é por você. É sua forma de dizer: eu reconheço essa bênção, eu manifesto esse destino. E escreva nos comentários: eu estou pronto. Essa frase será sua senha energética. Um código de alinhamento com tudo aquilo que já está vindo em sua direção. Porque a verdade é simples. Quem agradece antes de receber, ativa o milagre. Você não precisa dizer nada para que alguém revele tudo. O poder do espelho está na presença firme e serena de quem enxerga. É isso que você faz. Se torna um espelho psíquico que reflete o que o outro tenta esconder. E quando alguém se olha nesse espelho, o desconforto é imediato. Porque ali não existe disfarce. A imagem devolvida não é a que eles criaram para o mundo, mas a essência crua que prefeririam nunca encarar. Eles estão acostumados a manipular, distorcer, encantar. Mas diante de alguém que vê com os olhos da alma, tudo desmorona. O seu olhar não busca, ele revela. Você não está tentando descobrir mentiras, você apenas está presente, e isso já é suficiente para que elas apareçam. A mente do manipulador começa a trabalhar em velocidade máxima, tentando prever o que você sabe, o que você percebeu, o que vai dizer. Mas você permanece calado, e isso os enlouquece. Porque o mistério do que você viu e do que ainda vai fazer com isso se torna uma ameaça maior do que qualquer confronto direto. A máscara começa a escorregar, não por força, mas por desgaste. Ela não aguenta o peso da verdade sendo refletida de volta. E quando a máscara cai, não há mais volta. Eles percebem que não estão mais lidando com alguém comum. Você não reage, não se defende, não explica. Você apenas observa. E essa observação quebra estruturas inteiras, porque a pessoa que se vê através do seu olhar não consegue mais se esconder. O teatro perde a graça, o papel já não encaixa, e o ator se vê diante da plateia mais perigosa de todas. Alguém que não está ali para aplaudir nem vaiar,
mas para entender. E quando você entende, é o fim do jogo. Existem momentos em que observar é mais devastador do que atacar. Quando você assume a posição de analista e não de participante, muda completamente a natureza do embate. Você passa a funcionar como uma lente de aumento sobre as intenções alheias. Cada frase dita, cada gesto, cada silêncio do outro é escaneado e armazenado como um dado relevante. Enquanto esperam que você reaja emocionalmente, você está montando o quebra-cabeça, peça por peça, com precisão cirúrgica. E quando eles percebem que você já conectou os pontos, é tarde demais. A observação ativa transforma você em um especialista em padrões humanos. Você vê além das palavras, enxerga os movimentos invisíveis que denunciam contradições, intenções escondidas e jogos emocionais. Isso é uma ameaça para qualquer um que dependa da manipulação para se manter no controle, porque a maior arma do manipulador é o caos, e você está organizando tudo. Está vendo a estrutura, o mecanismo, o roteiro. E isso por si só tira deles o poder. Eles não sabem mais como agir com você, porque o manual de controle emocional não funciona mais. O poder de observar sem reagir transforma você em algo quase mítico. Eles sentem que estão diante de alguém que enxerga camadas que os demais ignoram. E essa percepção muda tudo. Você não precisa dizer nada. A análise já foi feita, o diagnóstico está pronto, e o outro, consciente ou inconscientemente, sente que foi decifrado. Essa sensação, essa certeza silenciosa que você carrega, desarma, desmonta e desestrutura qualquer tentativa de controle. Porque no fim das contas, quem observa com sabedoria já venceu, e quem é observado com medo já perdeu. Quando você desconecta emocionalmente de um manipulador, acontece um colapso invisível. É como se você tivesse puxado o fio que sustentava toda a simulação. Eles não sabem lidar com a ausência da sua reação, da sua emoção, do seu envolvimento. Sua ausência emocional é o que revela que todo o jogo deles era, na verdade, sustentado por sua presença. E ao se afastar, ao deixar de reagir, você implode a ilusão que eles haviam construído. A estrutura desaba porque o combustível, você, foi retirado. Eles tentam de tudo. Intensificam a manipulação, criam novas histórias, simulam afeto, provocam, imploram, mas nada funciona. E é nesse ponto que o desespero começa a aparecer. Você se torna inalcançável. E isso os obriga a confrontar o vazio que sempre tentaram esconder. Seu silêncio se transforma em um espelho. Sua ausência se torna uma sentença. Porque agora eles precisam lidar com eles mesmos, e não há nada mais aterrorizante para quem depende do controle alheio para existir. Essa desconexão é, na verdade, a maior conexão com o seu próprio poder. Você deixou de se importar, mas não por frieza, por consciência. Você entendeu que sua energia é valiosa demais para ser desperdiçada em teatros emocionais. E ao fazer isso, você redefiniu a relação, desprogramou a Matrix e se libertou de um ciclo tóxico. Quem antes parecia ter domínio sobre seus sentimentos, agora implora por migalhas da sua atenção. Mas é tarde demais. Você já saiu do jogo, e o jogo não sabe funcionar sem você. Quando você se desliga emocionalmente de alguém que depende da sua energia para manter o controle, não está apenas virando a página, está queimando o livro. O distanciamento consciente é uma arma invisível e extremamente poderosa. E o mais fascinante é que ela age em silêncio. O manipulador, acostumado a ser o epicentro emocional, começa a entrar em colapso diante da sua indiferença. Porque não é frieza, é lucidez, não é desprezo, é evolução. E isso desmonta toda a estrutura de dependência emocional que ele havia construído.
Você não está fugindo da situação, está transcendendo, está olhando de cima, enxergando padrões, percebendo que há uma narrativa cíclica que não vale mais sua energia. E quando isso acontece, o outro sente como se tivesse sido apagado do mapa. A ausência da sua resposta, da sua emoção, é interpretada como abandono, mas é, na verdade, um ato de sobrevivência e autoafirmação. O ego do manipulador morre não por ataque, mas por inanição. Ele não sabe viver sem ser o centro da sua atenção, e quando você não está mais lá, ele precisa olhar para si, e é isso que ele mais teme. Esse tipo de desapego não é apatia, é coragem. É a coragem de não mais querer vencer a discussão, mas sim preservar sua paz. É deixar que o outro fale sozinho, grite, esperneie, enquanto você segue firme, sereno, inatingível. E nessa serenidade está o seu grito mais alto. Porque nada diz mais do que o silêncio de quem entendeu que não vale mais a pena. Seu afastamento é a lápide do controle que o outro achava que tinha sobre você. Existe um tipo de presença que não exige palavra alguma para desarmar uma pessoa. E essa presença é você. Quando entra em um ambiente com sua energia limpa, firme e silenciosa, as pessoas que vivem de disfarces sentem como se estivessem sendo despidas. É um tipo de exposição espiritual. Elas sentem o desconforto, mas não sabem explicar o porquê. E a verdade é simples. Sua vibração alta ilumina as sombras que elas tentam esconder até de si mesmas. Você se tornou um detector de autenticidade, e isso incomoda profundamente aqueles que dependem da encenação para se manter relevantes. Quando percebem que você os vê como realmente são, e não como gostariam de parecer, começam a agir de forma estranha. Ficam desconfiados, alteram o tom de voz, tentam provar coisas que você nem questionou. Tudo isso é reação ao seu olhar que não julga, mas revela. Sua simples presença causa esse efeito. Você não precisa apontar nada. Eles mesmos se entregam. Essa sensação de estar espiritualmente nu diante de você é o maior sinal de que sua energia alcançou um patamar que poucos compreendem. Você se tornou um campo magnético que revela intenções, expõe incoerências e derruba fachadas. E o mais interessante, você não força nada, apenas é. E isso basta para que o outro sinta que está diante de alguém que já enxergou demais para ser enganado. Alguém cuja luz interior transforma qualquer ambiente em um tribunal de verdade. A mente de um manipulador precisa de previsibilidade. Ele calcula, antecipa e ataca com base em padrões. Por isso, quando você decide não reagir, rompe a equação. A incerteza se instala, e com ela, o medo. O silêncio que você carrega não é apenas ausência de palavras, mas a presença de um enigma. O que você sabe? O que vai fazer? Vai expor? Vai cortar laços? A dúvida consome mais do que qualquer certeza, e é exatamente isso que os coloca em desespero. Eles estão acostumados a provocar respostas emocionais, gritos, justificativas, lágrimas, mas agora, diante da sua neutralidade, ficam cegos. Você não oferece nenhuma pista, e essa ausência de previsibilidade é aterrorizante. Porque o manipulador não tem medo do que você possa dizer. Ele teme o que você já percebeu e, principalmente, o que vai fazer com esse conhecimento. O que era uma dança controlada virou um jogo de sombras, onde ele não tem mais domínio sobre o roteiro. Essa incerteza inverte a balança. Quem antes se sentia no controle, agora sente que está sendo observado, analisado, avaliado. E tudo isso sem uma palavra sua. Sua ausência de reação é uma bomba relógio. Cada segundo em silêncio é uma página em branco, onde o outro projeta seus próprios medos, culpas e falhas. E o mais cruel e belo é que você não precisa fazer nada. Basta estar ali, intacto.
Eles estão se julgando sozinhos e você apenas assiste. Há um momento em toda a dinâmica tóxica onde a virada acontece, e ela é silenciosa. É quando o predador percebe que perdeu o controle sobre a presa. E não porque houve confronto, mas porque a presa simplesmente deixou de jogar. Esse momento é devastador para o manipulador. Ele sente que algo mudou, mas não entende exatamente o quê. O que mudou foi você. Você não está mais tentando se defender, se explicar ou se ajustar. Você apenas se desconectou. E isso faz com que ele perca completamente o terreno que julgava seguro. Esse tipo de inversão é imperceptível para quem está de fora, mas internamente é um terremoto. O predador percebe que agora está exposto, vulnerável. Porque quem observa em silêncio, quem não se entrega mais ao ciclo emocional, assume o papel mais perigoso da equação. Não por agressividade, mas por lucidez. O poder muda de mãos quando alguém para de se explicar e começa a entender. E é isso que você fez. Você não reagiu, você entendeu. E isso é fatal para quem vive da manipulação. Agora, ele se vê diante de alguém que já não pode ser manipulado. A ansiedade cresce, as táticas falham, os jogos perdem sentido. E nesse novo cenário, o predador entra em colapso, porque perdeu a única coisa que o sustentava, a certeza de que tinha poder sobre você. Agora, ele é a presa de sua própria confusão. E você, ao invés de atacar, apenas assiste, porque o jogo virou. E você nem precisou mover uma peça. Há pessoas que, mesmo em silêncio, conseguem transformar uma sala inteira. Sua presença é tão firme, tão consciente, que todos ao redor sentem que estão sendo observados por algo maior. Isso não é apenas carisma ou autoconfiança. É espiritualidade em estado puro. É você carregando dentro de si uma frequência tão elevada que se torna, sem querer, um tribunal silencioso. Os que têm a consciência pesada sentem esse peso imediatamente. É como se suas almas estivessem sendo chamadas a prestar contas. Sua presença se transforma em um espelho cósmico. As mentiras, as intenções ocultas, os jogos emocionais, tudo começa a transparecer. Não porque você queira expor, mas porque não há mais onde esconder. É uma energia que ilumina os cantos escuros da psique humana. E os que vivem nas sombras não suportam esse tipo de luz. Eles tentam evitar você ou se aproximam tentando te ler, mas se perdem, porque você opera em outra vibração. Uma onde a verdade é lei. Esse tribunal invisível não julga com palavras, ele apenas existe. E essa existência é suficiente para desarmar os mais experientes manipuladores. Você se torna uma presença que pesa, mas não oprime, que observa, mas não acusa, que escuta, mas já sabe. E é nesse equilíbrio que está sua força. Você não precisa punir. Sua presença já revela. Você não precisa dizer que viu. Eles sentem que foram vistos. E isso é tudo. Chega um ponto na evolução emocional em que você percebe que explicar-se tornou desnecessário. Não porque os outros finalmente entenderam, mas porque você entendeu que o verdadeiro entendimento não precisa ser verbal. Sua sabedoria agora reside no não dito. Cada silêncio seu é uma escolha. Cada ausência de resposta é uma declaração silenciosa de que você não está mais disponível para batalhas que apenas drenam sua energia. Você aprendeu que sua voz é sagrada e não deve ser oferecida a ouvidos que só querem distorcer, julgar ou usar contra você. Essa maturidade é desconcertante para quem sempre esperou que você reagisse. Antes, cada acusação era respondida, cada provocação era combatida, cada distorção era corrigida. Mas hoje, não mais. Você se afastou da necessidade de convencer. Você entendeu que quem realmente deseja compreender não precisa de longas explicações, basta observar. E quem não quer entender, mesmo com um dicionário na mão, continuará deturpando. Por isso você guarda sua voz.
não como defesa, mas como reverência à própria consciência. Esse tipo de silêncio é como um escudo feito de autocontrole e discernimento. E por mais que tentem provocar, você segue inabalável, sabendo que sua verdade não precisa ser gritada para ser real. Eles querem que você fale, que se irrite, que se justifique, mas você já transcendeu esse ciclo. Sua sabedoria agora é seletiva. Você fala quando há troca, você se cala quando há manipulação. Isso é o que mais os desarma, perceber que não tem mais acesso ao seu centro. Algumas pessoas enxergam com os olhos, outras com a alma. E você faz parte desse segundo grupo. Quando alguém fala com você, não está apenas falando, está sendo escaneado, porque sua percepção emocional é tão apurada que você capta o que não é dito, sente o que está sendo escondido e compreende camadas que escapam da superfície. É como ter uma visão de raio-x emocional. Você não vê apenas a fala, vê a intenção. Não percebe apenas o gesto, sente a energia por trás dele. Isso confunde muita gente, porque enquanto estão tentando impressionar, encantar ou manipular, você já está enxergando o vazio por trás da performance. Você percebe as pequenas pausas, os sorrisos forçados, os olhos que desviam. Sua sensibilidade funciona como uma lente espiritual que amplia a verdade interna. E pior para eles, você não diz nada, apenas registra, e isso os deixa completamente desorientados. Porque não sabem se foram desmascarados, mas sentem que sim. Essa habilidade não é fruto de treino racional, é um dom da alma que desperta quando você começa a viver com mais verdade. E por isso você se tornou um desafio para qualquer um que vive de aparência. Eles não sabem como se comportar diante de alguém que os vê por dentro. E é esse olhar que muda tudo. Você não reage, analisa, não acusa, observa. E no fim, é isso que mais os assusta. Você não apenas ouviu, você viu. A ausência de alguém emocionalmente consciente cria um vazio quase palpável. Quando você se retira de um ciclo tóxico, não leva apenas seu corpo, leva sua energia, sua presença, seu campo vibracional. E isso é devastador para quem se alimentava da sua atenção. Manipuladores e narcisistas se sustentam na energia dos outros, como parasitas emocionais. Eles precisam do seu olhar, da sua emoção, da sua reação. Quando tudo isso desaparece, o colapso começa. Não há mais alimento. E eles entram em desespero. Você se tornou ausente de uma forma que machuca, porque sua ausência é, na verdade, a prova mais clara de que você acordou. Você se desconectou da fonte de dor que antes tolerava por compaixão, medo ou esperança de mudança. Agora não mais. Você desligou o canal. E o vácuo que deixou não é apenas um espaço físico, mas um vazio energético que ressoa na alma do outro como um eco de abandono. Mas é um abandono justo, o abandono da ilusão. E nessa ausência, eles se veem obrigados a encarar a si mesmos. Sem você para culpar, para salvar ou para validar, eles enfrentam o espelho da própria desordem. E esse reflexo é insuportável. Eles tentam preencher o vazio com distrações, com novos alvos, com barulho, mas nada funciona, porque a sua ausência não é comum. É uma sentença, uma mensagem silenciosa que diz: acabou, e eu não volto mais. E isso dói mais do que qualquer palavra poderia dizer. O ápice do poder psicológico não está em controlar o outro, está em controlar a si mesmo. E quando você decide não jogar mais o jogo emocional de quem depende do seu caos para se alimentar, você se torna intocável. Seu silêncio deixa de ser ausência e passa a ser estratégia. Enquanto eles esperam reações para seguir o roteiro, você quebra o script ao simplesmente não responder. Isso desestabiliza qualquer tática, porque eles não sabem o que você vai fazer.
E mais assustador ainda, não sabem o que você sabe. Você parou de participar, e só isso já foi o checkmate. Porque no momento em que você se retira emocionalmente, a estrutura deles entra em colapso. O manipulador precisa da sua participação. Sem você, não há jogo. Mas você entendeu que não precisa provar nada, que sua energia é sagrada demais para ser desperdiçada em batalhas manipuladas. E nesse silêncio cheio de intenção, você assume o controle total da situação. Porque quem observa de fora tem visão privilegiada. E você está vendo tudo. Agora, o que antes era caos virou cena de teatro. O que antes era dor virou lição. E o que antes te controlava, agora te respeita ou te teme. Você virou o personagem que não se dobra, o elemento imprevisível, a consciência que encerra o ciclo, sem levantar a voz, sem rebater, sem participar. E isso, meu amigo, é a definição de domínio. Você não venceu o jogo, você o transcendeu.